Oi, gente! Continuando os nossos vídeos, o nosso último foi sobre modelos atômicos e aí a gente parou no modelo do Bohr, né? Faltaram algumas informaçõezinhas e hoje a gente vai fechar. O modelo do Bohr, ele é aquele que propõe que eu tenha um núcleo no meio e as camadas eletrônicas ao redor. Nessas camadas eletrônicas, eu tenho o limite de elétron que eu posso colocar em cada uma. Esse é o diagrama de Linus Pauling que a gente vai aprender a trabalhar. Antes de aprender a trabalhar com esse diagrama, tem mais uma informação que é muito importante sobre o modelo atômico de Bohr, né? Ele propõe que o elétron que está no átomo consegue sair de uma camada e ir para outra. Mas eu acabei de contar para vocês que eu tenho a quantidade correta e eu vou ter uma ordem para seguir. Então, primeiro eu começo numa camada, depois eu vou indo para as outras, né? Ele não pode ser colocado aleatoriamente. Como essa ordem significa que cada elétron deveria ter a sua camada, o seu lugar para ficar. E ele tem, mas eu consigo excitar o elétron, ou seja, a gente consegue fornecer energia para o elétron para ele ir para uma camada mais externa. Quando isso acontece, o elétron pula, né, ele está na camada dele, ele vai para a camada mais externa, mas o lugar dele não é ali. Então, automaticamente ele retorna. Só que pensa só, eu forneci energia, né? A energia também se conserva. Então, forneci energia, ele pulou para uma camada externa. Ele volta, ele libera essa energia. Libera como? Em forma de luz. Então, quando algum material vai emitir luz, muito provavelmente é porque eu excitei o elétron, ele foi para uma camada externa e quando ele volta, ele libera essa energia em forma de luz, tá bom? Bom, mas vamos lá. O diagrama de Linus Pauling está aqui para a gente poder definir e organizar como que a gente vai fazer essa distribuição de elétrons nas camadas eletrônicas. As letrinhas são as camadas, eu tenho a camada K até a camada Q, e aqui é a ordem, mas essa ordem tem que seguir uma seta, tá? Então, a gente vem aqui para baixo, sempre seguindo na diagonal. Ó, dá certinho se a gente puxar, olha aí. Sempre puxando na diagonal. E o que a gente faz? Começa numa ponta da seta até o final dela. Acabando essa seta, eu volto e vou para outra. Começo na ponta de uma, venho até o final. Ponta dela, venho até o final. Sempre seguindo essa ordem. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do átomo de cálcio. No próximo vídeo a gente vai falar de partículas, mas só para já adiantar, esse número 20 que está aqui embaixo indica a quantidade de prótons, que num átomo é igual à quantidade de elétrons. Distribuição eletrônica, distribuição de elétrons. Significa que eu tenho que distribuir no cálcio 20 elétrons. Esse numerinho pequeno que está em cima de todos aqui é justamente a quantidade de elétrons. Então, eu começo aqui e venho para baixo. Vou lá para cima, venho para baixo. Vamos distribuir, então. Começo com o 1s2. Acabou, eu venho aqui para cima e volto para baixo. Quem que é o que está no meio? 2s2. Acabou a ponta da seta, vem lá para cima na outra. 2p6. Embaixo eu tenho 3s2. Esse numerinho é a quantidade de elétrons e a gente não pode se perder, né? Tem que distribuir 20. Até agora já foi 2 com 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Então, ainda faltam 8 elétrons para distribuir, né? A gente parou no 3s2. Agora, eu vou lá para cima, 3p6. Depois do 3p6, 4s2. Aqui a gente termina, né? No caso do cálcio, acaba a distribuição em 4s2. Essa distribuição, além de me falar, ó, por exemplo, eu tenho aqui uma camada, um nível, né? Aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, porque é o 3 e o 4. Então, no 1, eu tenho 2 elétrons. No 2, eu tenho no total 8. No nível 3, eu tenho 8. E aqui no 4, eu tenho 2. Então, já mostrei como ficou a distribuição nas camadas do cálcio. Além disso, se eu olhar uma tabela periódica, eu consigo saber aonde está o cálcio nessa tabela. Como o
número maior de nível que eu distribuí foi o número 4, significa que ele está no quarto período da tabela. Período na tabela periódica são as linhas. Se terminou em S2, significa que ele está na família 2A. Porque a gente tem uma regrinha. Se terminar em S1, significa que está na família 1A. S2 na 2A. Se terminar em P1, significa que é a 3A. P2, 4A. P3, 5A. E assim a gente vai indo até que chegue no P6, que será a última família, né? Que são os gases nobres. E isso aqui vai valer para os representativos. Representativos são todos os que estão nas famílias A. Família na tabela periódica são as colunas. Tá, mas aí a gente ainda tinha no nosso diagrama, ele podia terminar a distribuição não só em P ou em S, né? Ainda tem o D e o F. Se terminar em D, vai ser metade de transição. Se terminar em F, vai ser a série de lantanídeo e actinídeo, mas esses dois deixa pra gente trabalhar depois, né? Esse vídeo é só pra gente ver e usar a distribuição eletrônica, tá bom? Então era só isso. Até a próxima, gente. Tchau!